Livro de Ruth, no capítulo 1, nós demos início aqui na última semana a uma série de exposições no livro de Ruth. Na semana passada a gente conseguiu ir do versículo 1 até o versículo de número 5, e agora, com a graça de Deus, nós concluiremos do versículo 6 até o versículo de número 22. A nossa intenção aqui, fazendo uso do título do livro do reverendo Emílio Garofalo Neto, é nós tentarmos perceber as boas novas do Evangelho de Cristo, mesmo aqui no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Então nós leremos até o versículo de número 22. Mas como o texto é relativamente longo, eu gostaria de propor a gente fazer um pouco diferente. Nós não leremos todo o texto agora, a gente vai ler até o versículo 5, e depois a gente dá continuidade lendo à medida em que a gente fizer a exposição da palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente já orou aqui com a nossa irmã Nadiege, nós consagramos na Tua presença os nossos dízimos e ofertas, bem como a nossa vida, Pai, e tudo que nós temos e o que somos. E nesse espírito, Pai, de gratidão sincera e disposição, Pai, de ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, é que nós nos colocamos diante de Ti. E queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate a nossa vida, que o Senhor, meu Deus, sopre e derrame sobre nós o Teu Espírito, trazendo clareza de entendimento, trazendo vida sobre nós, trazendo, meu Deus, avivamento, arrependimento, disposições santas e espirituais que nos conduzam a enxergar Cristo, Jesus, crucificado em nosso lugar. Por isso, meu Deus, dá-nos a graça de compreender o que a Tua santa palavra tem a nos dizer. Pai, ilumina-nos a mente e disponha-nos o coração para que a Tua palavra caia fundo, meu Deus, dentro do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, as dores da reconstrução. Esse é o tema do nosso sermão. Grava isso no seu coração. As dores da reconstrução. Dê uma olhadinha aí no versículo 1, por exemplo. No dia em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Na última semana, meus queridos, no domingo passado, a gente teve a oportunidade de meditar e investigar aqui um pouco sobre essa história, sobre essa narrativa que começa com uma triste história de como uma família foi de mal a pior por causa da infidelidade ao Senhor. Nós conhecemos aqui alguns personagens, que podem marcar a nossa história, são os principais. O primeiro deles é Elimeleque, o pai dessa família. O segundo é Noemi, sua esposa, seus filhos Malom e Quilion. Quem eram esse povo? Quem eram essas pessoas? Eles moravam em Belém de Judá, da Judéia, e eles mudaram por causa de fome. Estava uma fome assolando a terra, assolando aquela nação, e eles então mudaram para a terra de Moabe. E a gravidade disso é que, a partir do momento que uma pessoa, naquele período de aliança, de pacto e de viver na terra prometida, a partir do momento que uma pessoa decidia se mudar da terra prometida, ela não estava apenas abrindo mão do seu lote, da sua data ou da sua propriedade, mas ela estava abrindo mão do próprio Senhor, se afastando do povo de Deus, se afastando do próprio Deus, do culto a Deus e afastando-se da terra prometida.
da terra que Deus havia jurado conceder-lhes através dos seus antecedentes, através dos seus antepassados. E então, se retirar da terra significava ou era equivalente a se afastar do próprio Deus. Por isso a gravidade da escolha de Elimeleque, meus queridos. E eles não foram para qualquer lugar, eles mudaram para a terra de Moabe, uma terra onde viviam inimigos públicos do Senhor, os quais Deus havia amaldiçoado. Porque lá atrás, quando o povo saiu do Egito, Moabe foi extremamente traiçoeiro, foi extremamente covarde, extremamente maldoso com o povo de Deus, com a nação escolhida. E Deus havia amaldiçoado, dizendo: olha, Moabe vai ser maldito. Moabe é inimigo do Senhor. E a essa altura do campeonato, eles não poderiam de modo algum deixarem a terra prometida, que Deus havia jurado e pessoalmente se comprometido em tratar, em cuidar e abençoar, para viver no meio dos inimigos. Isso era uma terrível desobediência. Assim como nós experimentamos, meus irmãos, também, as terríveis consequências de levar uma vida fora e longe da presença do Senhor. Uma vida fazendo o que a gente acha que é mais justo aos nossos próprios olhos, a partir dos nossos próprios critérios, das nossas próprias vontades. Mas, meus irmãos, eles enfrentaram coisas dificílimas. Outros dois personagens que são adicionados a essa história são duas mulheres da terra de Moabe, Ruth e Orfa. Nós somos informados que Elimeleque morre, que Malom e Quilion, seus dois filhos, também morrem e fica apenas Noemi e suas duas noras vivas. E a gente sabe que naquela época, uma mulher viúva, ela se enquadrava dentro ela fazia parte de um quadro social de desamparo, juntamente com os órfãos e os estrangeiros. Então, Noemi, meus irmãos, estava no fundo do poço. A partir do verso 6, que é o nosso interesse essa noite, a partir do verso 6, a gente tem aqui Noemi resolvendo voltar para casa. Noemi resolvendo voltar para o lugar do qual ela jamais deveria ter saído. Nós temos aqui, meus irmãos, nesses versículos, as dores da reconstrução da vida da nossa irmã Noemi. Olha só o versículo 6. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Uma meditação, um insight muito simples, muito pequena, que a gente ouve o tempo todo, seja cantor gospel, pastor, ministro de louvor, ministrando de tudo. Provavelmente você já ouviu que a gente canta isso também, né? Que a gente tem que adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E a gente sabe que a gente não pode focar as nossas expectativas no Senhor apenas nos benefícios que Ele pode nos dar. E é exatamente esse o caso. Aqui a gente não sabe muito bem, porque nós não somos informados com tanta clareza, outra motivação de Noemi em voltar para a terra prometida que não fosse pão. Saber que Deus havia se lembrado da sua terra. Saber que Deus voltava a abençoar, dando sustento, dando prosperidade, fazendo com que ali se tornasse um lugar agradável e viável para viver outra vez. O fato é que Noemi deveria retornar, assim como nós devemos buscar o Senhor, primeiramente por quem Ele é. Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é belo, porque Ele é tremendo. E o nosso coração, quando o Espírito Santo testifica com a nossa própria alma, nós somos completamente convencidos de que Ele é Deus. E de que a nossa adoração, o louvor dos nossos lábios, assim como a dedicação da nossa vida, não pode ser derramado sobre outra pessoa que não seja o Senhor Deus. Esse é o chamado de amor, esse é o pacto, é a aliança que nós temos com Deus, de viver uma vida de obediência sincera e amor e serviço a esse pacto, a esse compromisso com Ele. Mas a nossa querida Noemi aqui retornou a Deus por causa dos benefícios.
Mas, mesmo assim, é louvável a postura dela de retornar, meus irmãos. Quantos de nós temos dificuldade de voltarmos atrás quando tomamos decisões ruins? Quantos de nós, meus irmãos, têm vergonha, orgulho, amargura, nos impedindo de tomar a justa, a sábia e recomendada atitude de voltar atrás. E, acima de tudo, de voltar ao Senhor, de voltar para o povo de Deus, de voltar para o meio do Senhor. Olha só como o texto continua a partir do versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, estavam caminhando e Noemi virou para Orfa e Ruth e disse o seguinte: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os que morreram e comigo. Então ela estava se ajeitando, preparando para ir embora, e elas ficaram ali como uma família, as 3. E na hora de decidir isso, Noemi se volta para aquelas 2 mulheres e fala assim: olha, vocês não vão comigo. Voltem para a casa dos pais de vocês, voltem para a família de vocês, e eu espero, sinceramente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa bondade e essa misericórdia, ou aqui ele usa a expressão benevolência, que é a bondade que você pratica para alguém em cumprimento de uma promessa ou de um compromisso estabelecido que você tem com essa pessoa, como uma aliança, como um pacto, e diz assim: que Deus seja benevolente com vocês também, que Deus abençoe muito a vida de vocês também, assim como vocês foram bênção na minha, e com o meu marido e os meus 2 filhos. O Senhor vos dê que sejais o quê? Olha o versículo número 9 aí, queridos. O Senhor vos dê que sejais felizes. Olha só, meus irmãos, votos de felicidade. Eu espero que você seja feliz, que vocês sejam abençoadas. Versículo 9: cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Meus irmãos, perceba o drama e a dificuldade dessa despedida e dessa separação. Aquelas 2 meninas, ou aquelas 2 mulheres, porém, lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então, Orfa e Ruth batem o pé e falam: não, Noemi, a gente vai contigo, mulher. A gente vai viver agora em Israel, a gente vai voltar e vai viver em Belém com você. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que, isso aqui é uma mesóclise imensa, até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só que rumo essa conversa vai tomando. Noemi fala assim: gente, eu não tenho mais filho. Ô, gurias, meus 2 filhos morreram. E eu também não tenho marido. Tá, mas vamos supor que eu tivesse marido. E vamos supor que eu tivesse aqui 2 filhos, acabaram de nascer. Se eu esperar quanto tempo para eles crescerem e se casar com vocês, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Voltem! E aí, meus irmãos, Noemi começa a falar. E a gente sabe, a Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. E ela passa um pouquinho da conta falando e entrega a motivação do coração dela de não ter aquelas meninas com elas, de não ter aquelas 2 mulheres, a amargura.
Ela coloca e chega a dizer que o fato dela estar vivendo essas dificuldades, o fato dela estar vivendo esse infortúnio e tudo de mal que aconteceu, tudo que deixaram os dias dela mais complicados, como perder o marido e perder os dois filhos, era culpa daquelas duas mulheres. Porque Noemi tinha consciência do que tinha acontecido. Noemi sabia que eles haviam cometido uma desobediência a partir do momento que saíram da segurança da terra prometida de Deus para viver no meio dos inimigos. Ela sabia o risco daquela postura de viver uma vida distante do Senhor. Só que aqui ela terceiriza a culpa. Ela falou assim, não, é culpa de vocês. Foi porque meus filhos casaram com vocês que deu tudo errado. O Todo-Poderoso descarregou a mão dele sobre mim por causa de vocês. Então voltem. Meus irmãos, Noemi estava extremamente amargurada, extremamente desagradável, extremamente impaciente, tadinha, extremamente esgotada. E ela então descarrega sobre aquelas meninas, dá aquela, a gente chama, de catracada, dá aquela falação com aquelas gurias. Desce o verbo nas duas. As duas apanham de graça aqui. Sabe? Prometeu nada, entregou tudo. Falou tudo, baixou o nível da conversa. Queridos, versículo 14. Então, de novo, chorar em alta voz. Vai fazer o quê, Pessoa esculhamba você todinho? Vai chorar. Orfa era uma das mulheres. Com um beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. O que está acontecendo aqui, meus queridos? Duas mulheres de uma mesma nação, dois destinos, duas escolhas, duas atitudes diferentes. Por que será, meus queridos, que Noemi temia tanto? Por que Noemi não queria voltar? Talvez, queridos, isso se constituísse uma vergonha muito grande. Porque quando ela voltasse para Israel, ela estaria trazendo duas mulheres moabitas, duas mulheres inimigas do povo de Israel. Isso só aumentaria a vergonha. Talvez Noemi estava se preocupando com isso, com a sua autoimagem. E talvez Noemi também se preocupasse com a dificuldade em sustentar 3 pessoas, ao invés dela própria se virar sozinha. Então são vários os motivos. Mas acima de tudo, Noemi demonstra uma confusão também, ou estar confusa, ou insincera. Porque ela fala assim, voltem vocês duas e eu espero que o Senhor Deus abençoe. Aí ela fala assim, voltem para o seu povo, para a sua família e para os seus deuses. Meus queridos, como é que Deus vai abençoar com fidelidade, com felicidade, com a sua presença, alguém que serve a outro Deus que não seja o Deus dos exércitos? Como que Deus vai abençoar um povo que vive em grande idolatria e desobediência contra o Senhor? Noemi estava confusa. Noemi, meus irmãos, queria se livrar das duas a todo preço. Versículo 15, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus o quê? Aos seus deuses. Noemi tinha consciência, meus irmãos, do que era uma religião correta e de uma religião incorreta. O que era estar na presença de Deus e o que era estar longe de Deus. Também tu volta após a tua cunhada. E essa aqui, meus queridos, é um dos pontos mais altos desse livro. A confissão de Ruth. Provavelmente você deve ter lido isso muito em casamento, A mulher geralmente lê para o marido, vice-versa. Geralmente é a mulher que lê para o marido, Não tem problema nenhum, tá? Embora isso aqui seja uma declaração de uma nora à sua sogra. Mas você pode usar o dia que você for casar. E se no seu casamento você falou, isso não é pecado não. Mas olha só o que vai dizer aqui. Diz, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres,
morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Veja a declaração, queridos, e a confissão de Ruth. Olha, meus irmãos, veja a beleza, a profundidade do que acabara de acontecer. Noemi, sem querer, testemunhou para Ruth a respeito do Santo de Israel. E Ruth, querendo, resolveu seguir a Deus. Veja a confissão de Ruth. Meus irmãos, apenas Deus justifica essa história. Apenas Deus, porque era uma mulher amargurada, estava desagradável, estava uma coisa chata, estava descascando as meninas por tudo e por nada. E por que Ruth resolve segui-la? Porque tinha algo por trás, tinha algo além, algo que era apesar de Noemi e para além de Noemi, o Senhor, meus irmãos. Deus entrou nessa história a ponto dela negar a própria identidade e a origem dela e colocar essa esperança agora e essa definição em Deus, no Senhor. Falei assim: Noemi, teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, demonstração clara da graça de Deus se expandindo a nações fora do Israel. E qual foi, meus irmãos, qual foi a reação de Noemi? Quando alguém reconhece o Senhor a Deus, o Senhor como Deus, como Salvador, como Libertador e como o único Deus, isso é motivo de alegria para todos nós. Isso é motivo de contentamento, isso é motivo de festejar, de comemorar. Ruth, diante da sua confissão, ela teve como resposta a indiferença de sua sogra. A permanência de Ruth na presença do Senhor e a decisão de seguir ao Deus de Israel não estava condicionada ao tratamento que ela recebia de sua sogra. O que ela vira em Deus, o que ela percebeu de Deus, o que ela aprendeu de Deus e como ela cria em Deus era mais forte, mais profundo do que o apoio de sua sogra. E muitas vezes a gente vai viver exatamente isso, queridos. Muitas vezes nós não teremos aplausos, nós não teremos estímulos. A gente vai entrar naquela porta, a gente vai sair, talvez as pessoas não nos cumprimentem. Talvez os irmãos não nos notem, talvez os irmãos não percebam o nosso sorriso e tampouco as nossas lágrimas. Às vezes nós vamos temer as mesmas coisas que Noemi, a gente vai temer que as pessoas falem com a gente. Por vezes o povo de Deus fala mais do que devia, fala mais do que eu gostaria de admitir, e a gente vai passar pela mesma coisa. Mas, meus irmãos, o desafio da palavra do Senhor, o desafio do nosso próprio Deus, é que nós insistamos. É para que haja uma persistência, uma perseverança da nossa parte em continuar seguindo e caminhando na presença de Deus. Porque a reconstrução, meus irmãos, ela é sempre mais dolorosa do que a construção. Essas eram as dores que Noemi enfrentara e, por extensão, Ruth estava passando. Quais são, queridos, as dores que você enfrenta? O que te afasta de Deus? O que te impede de confiar em Deus? O que te impede de enxergar o teu Salvador? O que impede o seu coração de crer de forma convicta e profunda que só o Senhor é Deus? O que te impede de confiar em Deus? O que impede você de enxergar as bênçãos de Deus? Esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa dedicação de Deus. O que te impede de enxergar que vale a pena caminhar na presença desse Deus? Tenhamos, meus irmãos, uma postura mais para Ruth, uma postura mais para Cristo, de não caminhar por aquilo que nós conseguimos ver, enxergar, perceber, conceber ou deduzir. Tenhamos uma postura de mais fé, meus irmãos, caminhando por aquilo que nós não vemos.
por aquilo que a gente ainda não enxerga, mas crendo que Deus é fiel para nos abençoar. Veja só a continuidade, versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? O que aconteceu? Talvez Noemi estava esperando uma represália, né? Que todo mundo falasse muito mal dela. Bom, talvez falaram, né? A gente não sabe. Provavelmente falaram. Mas a narrativa do texto, meus queridos, é que a história delas e o caso delas causou comoção. Porque por mais que as pessoas sejam maldosas e falem, as pessoas ainda têm coração. As pessoas ainda percebem a dor. Às vezes, queridos, não do jeito que a gente gostaria. Às vezes a gente quer que as pessoas, né, carreguem a gente nos braços, né, percebam cada milímetro da nossa dor. Mas as pessoas ainda percebem. Talvez Noemi não queria ficar naquela situação de que as pessoas vissem, né, as suas dores. Porque ninguém gosta de ser vulnerável. Não é normal gostar de ser vulnerável. Ninguém gosta de ser coitado. Ninguém gosta que as pessoas sintam dó. Pouquíssimas pessoas que eu conheço se sentem confortáveis com isso. Mas isso aqui é um passo necessário. Porque a gente tem que entender que nem sempre a gente vai estar por cima mesmo. Nós precisamos do olhar de misericórdia das pessoas. Porque isso faz parte dessa obra de reconstrução. Isso faz parte desse auxílio, dessa ajuda de nos reerguer. E a partir então dessa constatação, nós temos aqui alguns indicativos do que estava acontecendo no coração de Noemi, na vida dela. Versículo 20. Porém, ela lhes disse, ela quem? Noemi. Você fala, gente, isso aí não é Noemi? Sabe quando você ouve assim, a pessoa falando do seu nome? Gente, isso passando ali, não é o fulano? Não é o Clodoaldo ali? Não é o Leandro que está passando? Gente, aquilo ali é o Cláudio. Pelo jeito de andar, é o Cláudio. Versículo 20. Porém ela lhes disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha só o que essa mulher fala. Olha só a situação de vida dela. Tem alguma pessoa chamada Mara aqui? Tem alguma Mara aqui? Não, né? Eu trabalhei 3 anos na igreja que tinha uma irmã muito querida chamada Mara, e ela ficou extremamente decepcionada no dia que eu preguei esse sermão. Não sei se você conhece a Mara lá da primeira igreja, de Ouro Preto. Ela ficou chateada. Porque Mara, em hebraico, significa amargo. E Noemi é a ideia de algo doce, agradável. Então, quando a Noemi ouve o pessoal chamando ela de Noemi, ela fala, gente, pode parar. Esquece Noemi, Noemi não existe mais. Me chamem de Mara, porque a minha vida agora ela está amargura pura. Porque só tem dado errado as coisas para mim. O Senhor, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Mas porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha só, isso aqui dá um indicativo, um entendimento muito legal. Volta lá para o princípio do capítulo. Lembra quando eles saíram da terra de Judá? Olha o versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com suas mulheres e seus 2 filhos. Qual que é a primeira coisa que a gente entende aqui? Que a família de Noemi saiu da terra de Judá por causa de fome. E até aí a gente até defende o lado deles. Não, pelo amor de Deus, né? É comum, você está numa cidade, as coisas estão tudo dando ruim. Aí tem uma oportunidade de emprego em outra cidade, a gente faz isso também, a gente muda para lá. Para ter o nosso sustento, o nosso ganha-pão e abençoar, né, a nossa família. E a gente pensa, poxa, é plausível ir na direção de ventos melhores. É plausível. Mas o caso de Noemi não foi esse, sabe por quê? Ela falou, eu saí ditosa. Pensem, meus queridos, um escritor bíblico, ele não usava as palavras de forma leviana.
Eles não usavam as palavras de forma leviana. Palavras eram muito bem escolhidas. O autor do livro de Ruth escolheu essa palavra, ditosa, para se referir a um estado. Porque quando eles saíram, eles não estavam pobres. Essa ideia de estar ditosa é que ela estava bem de situação. Mas ela voltou para a terra pobre. Por isso, meus queridos, o motivo de Ruth, o motivo de Noemi ter saído da terra prometida e ido para Moabe, não foi dinheiro, fome ou necessidade, dificuldades, mas foi falta de confiança no Senhor. Foi falta de confiança no Senhor. Você já passou por isso? Porque isso nos ocorre, meus queridos. Isso nos ocorre. Os ventos, as tempestades, os ventos de dificuldades enchem o nosso coração de temor, cegam os nossos olhos a ponto da gente não conseguir enxergar mais horizonte, a ponto da gente não conseguir enxergar mais o Senhor. E então nós somos guiados por medo, por insegurança, por ansiedade, por desânimo e por negatividade, meus queridos, por pensamento completamente negativo, propenso à dificuldade. Foi isso que aconteceu com aquela família, meus queridos. Eles ficaram cegos por causa da própria incredulidade e falta de confiança no Senhor. Devido a isso, ela falou assim, ditosa eu parti, versículo 21, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Gente, vocês vão me chamar de Noemi por quê? Me chamem de Mara. Qual era, meus irmãos, a constatação de Noemi aqui? Ela falou assim, eu fui ditosa, eu voltei pobre. Significa que ela tinha chegado com as mãos como? Como é que ela voltou? Com as mãos o quê? Vazias. Ficou tudo para trás. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha um campo. Ela não tinha marido. Ela não tinha os filhos. Só que, a essa altura do campeonato, a Noemi esqueceu de uma coisa, meus queridos. Uma coisa muito importante. Ela esqueceu de uma vida chamada Ruth. Ela não voltou de mãos vazias. Ela voltou com Ruth. Tem um elemento de graça e de misericórdia muito importante aí. Ela voltou com Ruth. Meus queridos, não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo de recomeçar quando você tomar decisões ruins, caminhos diferentes daquele que o Senhor aponta para que nós andássemos, para que nós caminhássemos. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Não tenha vergonha de tratar as suas dores. Sabe por quê? Porque Deus não nos trata conforme a nossa iniquidade. A gente leu isso aqui. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, meus irmãos. Mas quando nós nos confessamos diante do Senhor, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, Deus cuida de cada um de nós. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos nos desgastar e nos consumir completamente. Existe graça de Deus e misericórdia suficientes para que nós passemos mais um dia. É interessante essa promessa, não é? Porque Deus não fica prometendo graça por mês inteiro. Fala, gente, dia 15 vai ter misericórdia. Pode preparar, dia 20 vai ter uma misericórdia abençoada. Não, a promessa de Deus é para hoje. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E nós somos informados na Escritura de que elas se renovam de quanto em quanto tempo? A cada manhã. Significa que em cada dia nós temos uma provisão de Deus necessária para a nossa caminhada, para o nosso discipulado, para a manutenção da fé, do amor e da esperança em Cristo Jesus, a cada dia.
Só que quando a gente foca do depois de amanhã para frente, meus queridos, aí a gente mete os pés pelas mãos. Porque Cristo nos disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Confiemos em Deus hoje. Sirvamos a Deus hoje. Nos arrependamos dos nossos pecados hoje. Nos reconciliemos com Deus hoje. Voltemos para Cristo hoje. Busquemos ao Senhor hoje. E enfrentemos as dores da reconstrução tão necessária para voltarmos a Cristo no dia de hoje. No dia de hoje, meu querido. Amém, aleluia, e Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos colocar em pé? Deixa eu chamar a nossa irmã Nadiege aqui à frente. Santo Deus, graças nós te damos, porque hoje é o teu dia, Pai. Hoje é um dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Porque na tua presença há plenitude de alegria. Nós queremos aprender isso, Pai, a perceber sim alegria, felicidade, Pai. Não sentimentalismo, mas alegria mesmo, profunda. De saber perceber, poxa, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Eu estou aqui porque as bênçãos do Senhor estão aqui. Eu estou aqui porque essa é a comunidade, esse é o povo que tem um pacto, que tem uma aliança com Deus. É aqui que o profeta Jesus, o pão da vida, através da tua palavra, através do Espírito Santo, alimenta o coração do seu povo. Porque nós sabemos, Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Deus Santo, aumenta-nos então essa fé, Pai. Aumenta-nos a fé nessa palavra. Alimenta-nos dessa palavra, Pai. Sacia-nos da tua benignidade mais uma vez na tua presença. Não permita, Senhor, que a indiferença, a dureza do nosso coração impeça-nos de enxergar tamanha bondade, a bondade de um Deus que possibilita novos recomeços num mundo destruído, num mundo caído, num mundo quebrado. Um Deus que promete uma vida eterna, Pai, num tempo tão limitado e corrido que nós vivemos como hoje. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, da vida de cada irmão aqui. E ajuda-nos a caminhar de forma sensata, justa, santa e piedosa na Tua presença, enquanto o Senhor faz aquela grande obra de nos salvar da condenação que nós mesmos caímos e criamos. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. E agora, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre o seu coração, sobre a igreja de Cristo Jesus, espalhada em Ariquemes e sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, queridos, pode se sentar. Nosso culto está encerrado. Nós gostaríamos de passar aqui alguns avisos. Para quem sentiu falta do pastor Wilson, reverendo Wilson Barbosa da Silva foi assim, convocadíssimo, né, a pregar lá na Filadélfia. O pastor Everson precisou dar uma saída e ele está lá ministrando a palavra para os irmãos, tá bom? E antes de dar os demais avisos, queria saber, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta a mãozinha aqui, bem assim, ó. 1, 2, tem... Ah, bacana, ó. Venha e seja muito bem-vindo a Jesus Cristo, tá? Deus abençoe, muito obrigado.